nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes vamos pedir a Deus que nos ilumine mais um vídeo que possamos fazer, não é? Que o Senhor nos ilumine, o Espírito Santo guie, não é? o nosso entendimento, para que possamos compreender as coisas que Deus nos revelou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Espírito Santo, que sois Deus, que o Senhor nos ilumine para que tenhamos o entendimento necessário, para poder colocar aquilo que o Senhor revelou, está nas Sagradas Escrituras, não é? Tudo que foi revelado para a nossa instrução. Então, peçamos que o Espírito Santo nos ilumine, a mim, que vou falar, e para vocês que vão me ouvir. Amém? Espírito Santo, iluminai-nos. Então, gente, nós estamos fazendo um estudo da Palavra de Deus, do Antigo Testamento, o que não é fácil. Por isso que eu peço sempre a iluminação aqui do Espírito Santo, para que ele me ilumine e ilumine a vocês, que vocês possam entender aquilo que eu passar. Porque só mesmo não é pelo Espírito Santo que a gente consegue compreender a Sagrada Escritura, aquilo que Deus revelou, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Antes da gente começar, eu peço a vocês que se inscrevam, compartilhem os nossos vídeos, para que mais pessoas possam ter acesso à Santa Palavra de Deus. Não é? Então nós precisamos ter um conhecimento da Palavra de Deus. E principalmente o Antigo Testamento, que não é fácil. Tá? O Antigo Testamento é uma cultura totalmente diferente, uma moral totalmente diferente, uma época totalmente diferente de hoje. Tá? Então não é fácil compreender o Antigo Testamento. Então vamos pedir que Deus nos ilumine aí. Nós estamos estudando os livros históricos, tá? Já estudamos todo o Pentateuco, tá aí se você quiser aprender, começa lá do Gênesis, tá? Na aula passada, nós paramos no capítulo 3 do segundo livro de Crônicas, que são 2 livros, não é? O livro de Crônicas, ele repete algumas coisas que estão em Samuel e também no livro dos Reis, ok? Se você quiser me acompanhar na Bíblia de Jerusalém, é a página 588, tá? 588 da Bíblia de Jerusalém, tá bom? Hoje nós vamos estudar a partir do capítulo 4, onde Salomão está construindo para Deus o templo, tá? Que Davi já queria construir, nós vimos na aula passada. E nesse templo, que era luxuoso, tinha várias coisas, inclusive imagens de querubins, que o próprio Deus mandou fazer, nós vimos na aula passada. Então aqui Deus continua, Salomão continua narrando tudo aquilo que ele construiu ali no templo para o Deus de Israel. Está aí no capítulo 4, não é? Eu não vou ler porque nós já lemos isso, tá? E vai ficar cansativo, tá bom, gente? Então, se vocês quiserem depois ler em casa, vocês podem ler aí no capítulo 4, tá? Além de ser cansativo, nós já lemos isso lá no livro dos Reis. Então, depois você pode ler em casa, se você quiser ler depois tudo aquilo que Salomão construiu para Deus, ok? Nós já vimos na aula passada, não é, que Deus construiu os querubins. Aí aqui Deus diz que Deus construiu um altar, não é? E o mar de bronze, tá? Diz aí no capítulo 4, tá? O mar repousava sobre 12 bois. Por que 12 bois? Porque você representa as 12 tribos de Israel. Depois vai suceder os 12 apóstolos no Novo Testamento, tá? Diz aí no capítulo 4, versículo 4, tá bom? Aí ele continua falando no versículo 6, fez bacias, não é? Isso tudo para o culto lá dos judeus, para eles prepararem o holocausto, ou seja, o sacrifício que os judeus celebravam às 6 da manhã e às 6 da tarde,
tá bom? Já falei no versículo 7, os candelabros para nós hoje são as velas, não é? Para os judeus era aquele objeto que eu agora esqueci o nome que os judeus usam, não é? Tipo um candelabro, não é? Os judeus têm até hoje, tá? E aí ele continua falando, né? Que ele fez mesas, né? Taças, isso tudo, né? Essas taças hoje são o cálice que nós usamos para a Eucaristia, não é? Então aí tudo é uma prefiguração, não é? Se você ler direitinho, o templo hoje é a igreja, não é? E todos esses objetos aí nós usamos na Santa Missa, que é o nosso culto, né, a Deus, tá bom? É, construiu o átrio dos sacerdotes, o grande pátio e suas portas, que mandou revestir de bronze, não é? Aí ele continua narrando, tá? Eu só estou lendo algumas coisinhas, só para a gente ter uma noção, mas nós já lemos isso, tá? E Salomão, ele pegou muitas coisas com o rei, tá? O rei Irã, tá? E diz aí no versículo 11: Irã fez os recipientes para as cinzas, as pás e as bacias para a aspersão. Ultimou toda a obra de que o encarregou o rei Salomão para o templo do Senhor, tá vendo? Para o templo de Deus, o templo de Salomão, né? Aí ele continua falando, eu vou passar porque senão vai ficar repetitivo, ok? Se você quiser ler tudo, depois você lê, tá? Em casa, tá bom? Aí diz, né, no versículo 21 do capítulo 4, as flores. Então o templo também tinha flores, a igreja também coloca flores no altar, a igreja só tira no advento e também na quaresma, que são tempos de penitência. Então a igreja tira as flores, aí coloca no Natal e coloca na Páscoa, e nos outros tempos litúrgicos a igreja também usa flores para enfeitar o altar, ok? As lâmpadas, que para nós hoje são as velas, né? Os tenazes de ouro, tá vendo, gente? Era tudo de ouro. As facas, as taças da aspersão, né? Que para nós hoje é a água benta, que o padre, né? Às vezes joga na assembleia, não é? Os incensórios, os incensos, que nós já falamos. O incenso é usado na liturgia, tá bom? De ouro, para a entrada do templo, as portas para o Santo dos Santos e as portas do templo de ouro. Esse Santo dos Santos é onde era o lugar mais sagrado para os judeus, é onde ficava a Arca da Aliança, onde só o sacerdote podia entrar uma vez por ano. E ele também tinha que se purificar, tá? De tão sagrado que era esse lugar. Para nós hoje ali é onde fica o Santíssimo, né? Onde fica Deus. Assim ficou terminada toda a obra de Salomão, executou para a casa do Senhor, e Salomão mandou trazer o que o seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro e todos os utensílios, e colocou-os no tesouro da casa de Deus. Então o templo para eles era a casa de Deus, onde Deus morava ali. Por isso que a gente diz hoje que a igreja é a casa de Deus, é onde Deus mora, tanto que o Santíssimo fica lá. 24 horas Jesus fica ali, não é? Então, gente, a importância da casa de Deus, a importância do templo, da igreja, né? Depois eles vão transferir a Arca da Aliança, que era aquele objeto sagrado para os judeus, que para nós hoje é o Santíssimo, né? Então Salomão congregou em Jerusalém os anciãos de Israel, para nós hoje são os bispos. Esses anciãos são os bispos hoje. Todos os chefes das tribos e os príncipes das famílias dos israelitas, para fazer subir da cidade de Davi, que é Sião, a Arca da Aliança do Senhor. Sião em Jerusalém, tá? Era também chamada de cidade de Davi. Todos os homens de Israel se congregaram junto do rei no 7º mês durante a festa. Vieram todos os anciãos de Israel e foram os levitas, que era a tribo dos sacerdotes, tá? Que carregavam a arca. Então só os sacerdotes poderiam levar a arca. Tá vendo? Então por isso que só o padre pode levar o Santíssimo, carregar o Santíssimo, ok? Fizeram subir a arca e a tenda da reunião, com todos os objetos sagrados que nela estavam,
foram os sacerdotes levitas que a transportaram, tá vendo? Então, era uma coisa tão sagrada, a Arca da Aliança, só o sacerdote poderia transportar. Então, o Santíssimo, só os sacerdotes, só os padres também podem carregar o Santíssimo, ok? Depois o rei Salomão e toda a comunidade de Israel, reunida junto dele, diante da arca, imolaram ovelhas e bois em quantidade tal que não se podia contar nem calcular. Então, o animal ele era oferecido a Deus em sacrifício pelo pecado do povo. Hoje já não se faz mais isso, porque não tem mais o templo e porque o cordeiro foi substituído, o animal, pelo sacrifício de Jesus. Não é? Então ninguém hoje mais vai fazer sacrifício de animal. Ok? Os sacerdotes conduziram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no templo, a saber, no Santo dos Santos, aquele lugar que eu falei, né, que o sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer a Deus sacrifícios em nome do povo. Sob as asas dos querubins. Então, lá na Arca da Aliança também ficavam os querubins, as imagens dos anjos. Por isso que o Santíssimo também, se você ver, na nossa igreja tem imagem dos anjos também, guardando o Santíssimo, ok? Porque a gente sabe que os anjos foram criados para Jesus. Não é? Tudo foi criado por ele, para Jesus. Está lá em Colossenses 1,16. Por isso que os querubins ali, as imagens dos querubins também ficam guardando o Santíssimo ali no Santíssimo Sacramento, ok? Os querubins estendiam as suas asas sobre o lugar da arca, abrigando-a sob os seus varais. Eles eram suficientemente longos para que se visse sua extremidade ao prolongamento da arca diante do Debir, mas não fora daí. Eles aí permaneceram até hoje, ou seja, até o desaparecimento da arca, que nós não sabemos para onde foi essa arca. Na arca havia ainda, exceto as 2 tábuas que Moisés no Monte Horebe tinha colocado, então ali estavam o quê? Os 10 mandamentos, as 2 tábuas da lei, os 10 mandamentos dentro da arca, por isso que era sagrado. Não é? O Horebe é o Monte Sinai, ok? Aí tinha colocado quando o Senhor concluiu com a sua aliança com os israelitas na saída do Egito. Então, gente, os 10 mandamentos era a lei dos judeus que eles tinham que praticar. Tá? Por isso que ficava na Arca da Aliança. Mesmo depois que a arca se perdeu, Deus continuou falando para o povo, cumpra os mandamentos. E para nós hoje, os mandamentos é a nossa moral. A terceira parte do catecismo é todos os 10 mandamentos. Então, gente, se a gente quer ser feliz, se a gente quer que a nossa vida seja pela bênção de Deus, temos que cumprir os mandamentos. É a ordem de Jesus. Tá? Deus toma posse do seu templo aí, tá vendo? Então, Deus mora no templo. Né? Tanto ali no Antigo Testamento, tanto no Novo, nas nossas igrejas, ok? Ora, quando os sacerdotes saíram do santuário, santuário, gente, quer dizer lugar sagrado, tá vendo? Santuário de Aparecida, santuário de Lourdes, de Fátima, né? Santuário significa lugar sagrado. De fato, todos os sacerdotes que lá se achavam tinham se sentido ficado sem observar a ordem das classes, os levitas, os cantores em sua totalidade. Então, gente, tinha também aqueles que cantavam, né? Já falei sobre isso várias vezes. Né? Não tem problema ter música na liturgia, mas tem que ser uma música apropriada para o canto litúrgico. Não pode ser qualquer música, a gente não pode cantar qualquer música na liturgia, ok? Estavam revestidos de linho puro e tocavam símbolos, lira e cítara. São os objetos da época, né? Permaneceram ao oriente do altar e 120 sacerdotes os acompanhavam tocando trombetas, tá vendo? Então, a música já vem lá do Antigo Testamento. Então, para você louvar a Deus, tem que ter a música, mas a música litúrgica, apropriada para cada momento, ok? Cada um dos que tocavam a trombeta ou cantavam, louvavam e celebravam ao Senhor a uma só voz, elevando a voz ao som das trombetas,
dos símbolos e dos instrumentos que o acompanharam, né, de acompanhamento. Celebravam ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor é para sempre. Então, por isso que nós cantamos, né, nos salmos, não é, na liturgia eucarística, não é, o santo, né, santo, 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 Senhor Deus do universo. Então, a missa já tem os seus cânticos apropriados, né, e que são maravilhosos, não é? São maravilhosos os nossos cânticos. A casa se encheu com a nuvem da glória do Senhor. A nuvem, gente, simbolizava o quê? A manifestação de Deus. Deus se manifestava pela nuvem. Tá? Então não é essa nuvem aí que a gente vê, não. A nuvem aí na Bíblia significa Deus se manifestando. Quando a nuvem vinha, é o quê? Deus que se aproximava do lugar para estar com o povo de Israel, ok? Então, a nuvem simbolizava a glória de Deus, tá? Os sacerdotes não puderam continuar o seu serviço por causa da nuvem, pois a glória do Senhor enchia a casa de Deus, tá vendo, gente? Então a glória de Deus ela é tão forte que a gente não aguenta. Por isso que o livro do Êxodo diz que ninguém pode ver a Deus e continuar vivo. Ninguém pode ver Deus, só depois da morte. Tá? Porque esse corpo aqui, nosso pecador, não aguenta. Por exemplo, vou dar um exemplo que você vai entender. Ninguém consegue olhar para o sol. Né? Nem faça isso que você vai queimar sua retina, seus olhos. Não é verdade? Ninguém consegue olhar para o sol. E o sol é uma criatura, o sol não é Deus. Agora imagine você olhar para o Criador do sol. A gente não aguenta. Por isso que para ver Deus a gente tem que morrer. Não é? Então, por que Nossa Senhora, né, pode ver Deus? Porque ela não teve o pecado. Não é? Os santos estão no céu, mas com as suas almas, porque o corpo pecador ficou na terra. Tá? Então o nosso corpo pecador não aguenta ver Deus. Não é? A glória de Deus é muito forte, né, para a gente poder ver a Deus. Então para a gente ver Deus a gente tem que morrer. Tá bom? Na ressurreição não tem mais esse problema, porque o nosso corpo vai ser transformado num corpo espiritual, num corpo que não vai ter mais o pecado. Aí a gente vai poder ver Deus na ressurreição de corpo e alma. Ok? Mas esse nosso corpo pecador não pode ver a Deus. Tá vendo? Então Salomão disse: o Senhor decidiu habitar a nuvem obscura, e eu construí para ti uma casa principesca, uma residência em que habitais para sempre. Olha aí, tá vendo? Então, gente, Deus habita no meu e no seu coração, mas Deus habita na igreja, no templo. É a casa de Deus. E você que está afastado, volte. Não é? Eu rezo em casa. Gente, rezar em casa é uma maravilha, mas nós temos que rezar na igreja. É lá onde Deus está, é lá onde Deus mora. É a casa dele, onde ele habita para sempre. Né? Claro que o templo foi destruído, mas o templo agora é o quê? É a igreja. A igreja é sucessora de Israel. Tá? Então, Deus mora no meu coração, Deus habita no meu coração. Tem até aquela música bonita, né? Deus habita no meu coração, Deus habita no seu coração. Mas, né, o lugar dele é a casa de Deus, é a igreja. Então é lá que você tem que buscá-lo, é lá que fica o Santíssimo. Não é? Então, vá buscá-lo. Tá? Reze em casa, reze onde você quiser. Mas não deixe de ir ao templo, não deixe de ir à igreja. Principalmente o domingo, que é o dia do Senhor. Por isso que Jesus deixou o domingo para a gente poder, né, ir pelo menos 1 hora, né, na casa dele para encontrar com ele. Tá bom? E se você não pode ir nas missas, vá fora da missa. Não é? Mas vá visitar Jesus no Santíssimo Sacramento. Tá bom? E aí Salomão, ele faz um discurso ao povo. Depois que ele viu aquilo tudo, ele construiu o templo, não é? E depois que ele viu aquela glória toda, né, o poder de Deus, ele fez um discurso ao povo. E não é discurso de político, não. O discurso do político a gente sabe que é mentiroso, mas aqui não. Aqui ele estava fazendo um discurso porque ele viu, né, tudo aquilo que Deus, né, a glória de Deus, né, enchendo o templo. Não é? Depois o rei Salomão se voltou e abençoou toda a Assembleia de Israel. Tá vendo? Então o rei, ele abençoou toda a Assembleia. O que quer dizer Assembleia? Igreja. Tá vendo? Toda a Assembleia de Israel mantinha-se de pé e disse: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que realizou por sua mão
o que com sua boca prometeu a meu pai Davi, dizendo. Então, gente, tudo aquilo que Deus prometeu, Deus cumpriu. Deus é fiel. São Paulo diz na carta aos Coríntios, Deus é fiel. A gente não é fiel, né? A gente às vezes fala, mas não faz, não cumpre. Mas Deus não, Deus é fiel. Deus cumpre todas as suas promessas, não é? Planejaste edificar uma casa para o meu nome e fizeste bem. Contudo, não será você quem me edificará esta casa, e sim o teu filho, saído de suas entranhas, que construirá uma casa para o meu nome. O Senhor realizou a palavra que dissera, sucederá a meu pai Davi, e tomei posse do trono de Israel. Como prometeu o Senhor, construí a casa para o nome do Senhor, Deus de Israel. E nela coloquei a arca, na qual se acha a aliança que o Senhor concluiu com os israelitas. Então, eu já falei aqui sobre as alianças que Deus fez com o seu povo. Aqui já é a terceira aliança que Deus fez com Israel. A primeira aliança Deus fez com Noé, que era aquela família, né, que saiu do dilúvio, todo mundo morreu, só ficou Noé, porque ele era justo diante de Deus. E aí Deus faz aliança com Noé, e sempre a aliança tem um símbolo. Qual é o símbolo da aliança de Deus com Noé? O arco-íris. Tá? Então Deus fala, vou colocar meu arco nas nuvens, e vai ser a minha aliança com o povo de Israel. Tá bom? E depois Deus faz uma segunda aliança com o povo, com Abraão. Gênesis 17. Qual é o sinal? A circuncisão. Não é? Então é a segunda aliança que Deus fez. A primeira com Noé, o arco-íris. A segunda com Abraão, a circuncisão. E a terceira, essa que nós estamos dizendo. Ele concluiu com Moisés. Qual era o símbolo? A arca da aliança e os 10 mandamentos. Essas três primeiras vai durar até a quarta e última aliança, que Deus fez com Jesus Cristo, e o símbolo é a cruz do Calvário, é onde Jesus deu a vida por nós, não é? Então, olha a importância, não é, da aliança de Deus com seu povo. Depois de Jesus Cristo, Deus não vai fazer mais nenhuma aliança com seu povo, porque essa é a aliança definitiva, né, com Jesus. Quem não participar dessa aliança não vai ter a felicidade, né, o reino de Deus, o reino dos céus, ok? E aí, Salomão vai fazer uma bonita oração a Deus. Ela é tão bonita que eu quero ler com você. Em seguida, Salomão prostrou-se diante do altar do Senhor, na presença de toda a Assembleia de Israel, e estendeu as mãos. Ora, Salomão mandara fazer um estado de bronze que pusera no meio do pátio. Tinha 5 côvados de comprimento, 5 de largura e 3 de altura. Salomão subiu a ele e ajoelhou-se diante de toda a Assembleia de Israel. Estendeu as mãos para o céu e disse. Então, gente, tem uma parte então da missa que nós também nos ajoelhamos, é a parte da consagração, para a gente adorar a Deus. Então a gente pode fazer oração de pé, sentado ou de joelhos, ok? Depende da ocasião. O Senhor Deus de Israel, não existe nenhum Deus semelhante a ti nos céus e nem na terra. Tu que guardas a aliança e conservas o amor para com os teus servos, tá vendo? Então Deus é amor. Quando caminham de todo o teu coração diante de ti, tá vendo? Se a gente andar nos caminhos de Deus, Deus também, né, vai nos abençoar. Tá? Cumpristes ao teu servo Davi, meu pai, a promessa que lhe havias feito, e o que disseste com tua boca, executaste hoje com a tua mão. Então, gente, olha como é que é séria a questão da promessa. Né? A igreja não proíbe, pode fazer, mas se você fazer, tem que cumprir, porque promessa é coisa séria, você coloca Deus como testemunho. E agora, o Senhor Deus de Israel, mantenha teu servo Davi, meu pai, a promessa que lhe fizeste ao dizer, jamais te faltará um descendente diante de mim. Por quê? Porque o Messias vai ser da tribo de Davi, de Judá. Né? Que se assente no trono de Israel.
contanto que teus filhos atendam ao seu procedimento e sigam a minha lei como procedeste diante de mim. A lei de Deus é os 10 mandamentos, que eu já falei. Agora, pois, Senhor, Deus de Israel, que se cumpra a palavra que disseste a teu servo Davi, mas será verdade que Deus habita com os homens nesta terra? Se os céus e os céus dos céus não o podem conter, muito menos esta casa que construí. Então Salomão perguntou a Deus, né? Será que o Senhor pode morar nessa casa se nem o céu, né? O Senhor é tão grande, será que o Senhor cabe nesta casa? Sê atento à prece e à súplica do teu servo, Senhor meu Deus. Escuta o clamor e a prece que teu servo faz diante de ti. Que teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar onde prometeste colocar o teu nome. Ouve a prece que o teu servo fará neste lugar. Então, Salomão fez uma oração muito bonita a Deus, que Deus habitasse para sempre, né, naquele lugar. Não é? Porque Deus é onisciente, Deus está em toda parte, sabe tudo, é onipotente, pode tudo e é onipresente, está em toda parte. Bonita a oração de Salomão. E ele continua agora pedindo para o povo. Né? Ele faz a sua oração a Deus e depois agora ele pede pelo povo. Não é? Escuta as súplicas do teu servo e de teu povo Israel, quando orarem neste lugar. Escuta do lugar em que resides, do céu, escuta e perdoa. Olha aí, tá vendo? Então, gente, Deus está em toda parte. Deus está ali no templo, Deus está no céu, Deus está em toda parte. Né? Então, Salomão pede primeiro que Deus perdoe os pecados do povo. Se alguém pecar contra o teu próximo e este se comprometer com um juramento imprecatório e vier jurar ante o teu altar neste templo, escuta do céu e age. Julga teus servos, dá ao culpado o que ele merece, fazendo recair sobre ele o peso de sua falta, e declara justo o inocente, tratando segundo a sua justiça. Então, primeira coisa, por isso que na missa, a primeira coisa que a gente faz é pedir perdão a Deus dos nossos pecados, tá bom? Se o teu povo Israel for vencido pelo inimigo, por haver pecado contra ti, e depois se converter e louvar o teu nome, orar e suplicar diante de ti nesta casa, escuta do céu, perdoa o pecado de Israel, teu povo, e reconduza-o ao país que lhe deste, a ele e a seus pais. Então, o inimigo aqui, para nós, é quem? Né? É o inimigo de Deus, é o demônio e os nossos pecados. Tá? Então, a gente deve sempre, né, buscar o perdão de Deus, ou na confissão ou na Santa Missa. Não é? Quando o céu se fechar e não houver chuva, por terem eles pecado contra ti, se rezarem neste lugar, louvarem o teu nome e se arrependerem de seu pecado, por os teres afligido, escuta do céu, perdoa o pecado dos teus servos e de Israel teu povo, tu lhes indicarás o caminho reto que deve seguir, e rega com a chuva a tua terra, que deste em herança ao teu povo. Tá vendo? Então Salomão pedindo, né, para que Deus não leve em conta os pecados do povo e não castigue o povo. Né? Quando o país sofrer a fome, a peste, a mela e a ferrugem, quando sobrevierem os gafanhotos ou os pulgões, quando o inimigo deste povo cercar uma de suas portas, quando houver qualquer calamidade ou epidemia, seja qual for a oração ou a súplica, seja de um homem qualquer ou de todo Israel, teu povo, se sentirem a sua desgraça e a sua dor, e erguerem as mãos para esta casa, escuta do céu onde resides, perdoa e retribui a cada um segundo o seu proceder, pois conheces o seu coração. És o único que conhece o coração dos homens, a fim de que te respeitem e sigam teus caminhos, por todos os dias que viverem sobre a terra que deste aos nossos pais. Então, aqui é uma coisa séria que Salomão está falando. Todas as desgraças é culpa do pecado do homem. Tá vendo? Tudo que ele falou aqui, pestes, epidemias, doenças, tudo é castigo, né, entre aspas, pelo pecado da humanidade. Não é só o meu pecado, é o pecado da humanidade. Eu já expliquei sobre isso.
Então, por isso que a gente tem que evitar ao máximo, gente, de ofender a Deus, porque quanto mais a gente ofende a Deus, né, mais vem o castigo, não é? E aí ele diz uma coisa importante: Deus retribui a cada um segundo o seu proceder. Se você procede bem, Deus te retribui. Se você procede mal, Deus também, né, ele vai deixar você, né, você cumprir a pena, vamos dizer assim, daquele pecado. Deus é pai, mas Deus não é paternalista, ele não passa a mão. Então é importante isso que Salomão está dizendo. Mesmo o estrangeiro, que não pertence a Israel, teu povo, se vier de um país longínquo por causa da grandeza do teu nome, da tua mão forte e do teu braço estendido, quando vier orar nessa casa, escuta do céu onde resides, atende todos os pedidos do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra reconheçam teu nome e temam, temor de Deus, que não é medo de Deus, né? Você não querer ofender a Deus, como fez Israel teu povo, e saibam eles que este templo que edifiquei traz o teu nome. Então aqui é uma coisa interessante. O povo judeu era muito nacionalista, mas aqui Salomão pede até para aqueles que não são judeus. Então a gente tem que rezar também, não só para nós que somos católicos, mas para aqueles que não são católicos, para que eles também se arrependam dos seus pecados, seja qual religião for. Não é? Então, gente, a gente tem que pedir muito a Deus, não é? Porque a gente sabe que o mundo não está fácil. Se o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos pelo caminho que os enviares e eles orarem voltados para a cidade que escolheste, ou seja, Jerusalém, e para a casa que construí para o teu nome, ou seja, o templo, escuta do céu a prece e a súplica e faz justiça, tá vendo? Deus é misericórdia, mas Deus também é justiça. Quando tiverem pecado contra ti, pois não há pessoa alguma que não peque, olha aí, tá vendo? Você que é orgulhoso dizendo que você não peca, olha aí, Salomão está te desmentindo, a Bíblia está te desmentindo. Não existe pessoa que não peque, tá vendo? E irritando contra eles, os entregares ao inimigo, seus verdadeiros, seus vencedores, os levarem cativos para uma terra longínqua ou próxima, se eles caírem em si na terra para onde houverem sido levados, e se arrependerem e te suplicarem na terra do teu cativeiro, dizendo: pecamos, agimos mal, nós nos pervertemos. Se retomarem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma na terra, não é? Do seu cativeiro aonde tiverem sido deportados, e orarem voltados para o país que deste a seus pais, para a cidade que escolhestes e o templo que construí para o teu nome, escuta do céu onde resides, escuta sua prece e sua súplica. Faz justiça e perdoa o teu povo, os pecados cometidos contra ti. Agora, ó meu Deus, que teus olhos estejam abertos e teus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. E agora, levanta-te, Senhor Deus, e vem para o teu repouso, tu e a arca da tua força. Que teus sacerdotes, Senhor Deus, se revistam de salvação e que teus fiéis se alegrem na felicidade. O Senhor Deus não te afastes de teu ungido. Lembra-te do amor que tiveste para com teu servo Davi. Muito bonita a oração de Salomão e muito profunda. Esse ungido aqui é o próprio, né, é o próprio Jesus, não é? Então, a palavra, né, Cristo significa ungido, ungido de Deus, não é? Então, lembra-te do amor que tiveste para com teu servo Davi. Que teus sacerdotes, Senhor Deus, se revistam de salvação e que teus fiéis se alegrem na felicidade. Olha aí, que coisa bonita. Não é? Então, gente, muito bonita a oração de Salomão, não é? Paramos aí no capítulo 6, mas não terminou não, tem mais. Na próxima aula nós vamos continuar. Então, peçamos a Deus, não é? Que a gente, se você está afastado da igreja, que você volte, e que você busque o Senhor na Eucaristia, no Santíssimo, não é? E para que Deus ilumine, não é? Os nossos sacerdotes, né? Os nossos bispos e também o nosso Santo Padre, o Papa. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.